com a 27001. Então, Calil, por favor, esteja com você aí a palavra para que você possa conduzir, apresentar um pouco do que você viveu nessa indústria e de que forma que você enxerga este modelo vindo para suprir as necessidades desse setor. Bom dia a todos. Ô Flávio, eu vou procurar omitir um pouquinho também a minha experiência geral, porque, como alguns já sabem, né, eu posso dizer que eu tenho 50 e poucos anos de experiência na área de auditoria de sistemas, tendo trabalhado em algumas multinacionais, tendo participado de algumas auditorias internacionais, e durante uma fase da minha vida me foi dada a oportunidade de entrar numa montadora, uma das maiores que tem aqui no Brasil, e ter passado por vários problemas, né? Principalmente ligados a essa segurança da informação, que para a indústria automotiva ela é de uma maneira muito peculiar, ela é fascinante e ao mesmo tempo é muito complexa. Então, só para, como eu tenho uns 15 minutos, eu vou, em 2 minutos, 3 minutos, dizer qual é o cenário brasileiro da indústria automotiva, com alguns dados da Anfavea, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos, né? Então, o que, que acontece? Hoje no Brasil, o Brasil é o oitavo colocado no ranking mundial. E a indústria automotiva ela está praticamente em todos os países do primeiro mundo e do segundo mundo também. Então, hoje, nós fabricamos, em média, 2 milhões e meio de veículos por ano. Eu, quando eu trabalhei numa grande instituição, ela fabricava 3.500 carros por dia. Foi o recorde que ela teve, por dia. Né? E o que, que acontece? Hoje, no Brasil, nós temos 26 empresas, e essas 26 empresas têm 53 fábricas no Brasil. Algumas empresas têm mais do que uma fábrica. Por exemplo, a Stellantis, além de ter lá em Betim, tem em Sete Lagoas, tem também numa cidade chamada Goiânia, lá em Pernambuco, onde eles fazem até o Jeep, etc. e tal. Então, tem alguns fabricantes que têm, algumas empresas que têm mais do que uma fábrica, né? E o que, que acontece? Nós estamos falando de um universo que tem mais de 500 fornecedores de autopeças, de componentes, etc. e tal, além de 4.000 concessionárias, um pouco mais de 4.000, só de carros automotivos. Olha, então o que, que acontece? Nós temos um ambiente altamente promissor, principalmente quando a gente começa a verificar diante de nossos olhos todo o progresso técnico que está passando por essa indústria. Por exemplo, a conectividade. Hoje, algumas fábricas, inclusive, conseguem mandar softwares, sistemas. Você, na sua casa, o carro está na garagem e está recebendo melhorias. Você tem uma conectividade fora do comum. Hoje é muito comum as empresas estarem investindo em carros autônomos. Então, o que acontece? Nós temos aí um faturamento estimado de mais de 75 bilhões de dólares no Brasil e que emprega mais do que 1.300.000 empregados. Esse é que é o cenário no Brasil da indústria automotiva. E aí o que, que acontece? Nós temos vários pontos de vulnerabilidade e de cuidados. Eu poderia aqui falar na parte de armazenagem, e aí eu já vou contando algumas histórias. Vou citar o nome de algumas empresas, porque já é algum passado. Mas eu, quando estava numa empresa, a Stellantis, lá em Betim, uma vez, eu conversando com o presidente, numa reunião de riscos, eu comentei sobre os carros no pátio. Isso não acontecia só na Stellantis, não. Em São Paulo a gente via fotografias aéreas, inclusive era uma espécie de propaganda. E eu falava, engraçado, ninguém tem medo que vai cair uma chuva de granizo. Mas como chuva de granizo? Gente, em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, tem chuva de granizo pelo menos 3 ou 4 vezes por ano. E são chuvas fortes. 2 semanas depois que eu comentei isso daí, caiu uma chuva de granizo, a Fiat teve que vender mais de 2.000 carros a preço de banana. E tinha alguns carros que só tinha um pontinhozinho lá de um granizo que caiu e modificou. Então, eles fizeram lá uma coberta, que depois se concretizou, eu tornei a falar que não ia resolver,
porque você tem que fazer uma coisa mais de alvenaria, né? Então, hoje está tudo coberto. E aí vem também a parte de. Isso daí é uma preocupação, e engraçado. Isso não tem nada a ver com TI. Por isso que a gente fala que a segurança da informação ela não está restrita ao ambiente de TI. Ela tem que estar muito generalizada. E aí eu já estou falando da gestão de riscos. Ora, o que acontece? Tem muitas partes da fabricação que a complexidade fica maior quando a gente pensa na alta rotatividade que tem essa indústria. Essa alta rotatividade, ela se reflete principalmente na parte da montagem de motores, na pintura, e tem vários robôs sendo utilizados. Por exemplo, na pintura, vocês imaginem uma esteira que venha vários tipos de carro do modelo XYZ. Aqueles robôs que estão ali pintando cada parte do carro, eles foram programados para fazer aqueles movimentos, inclusive circulares, ovalados e tudo, para acompanhar a lataria do carro. Isso é um software. Se esse software tiver um acesso indevido, o que acontece? Você perde praticamente aquela esteira. Da mesma maneira, outro exemplo, a parte em que faz os rebites de todas as porcas, parafusos e tudo, são verdadeiras aranhas gigantes, com mais de 10, 15 robôs que vão fixando os rebites. O que acontece? Você tem uma esteira com um tipo de carro. Quando vem um outro tipo de carro, aquilo daria tudo reprogramado. Agora, o maior problema que nós temos hoje na indústria automotiva, e eu poderia dizer em qualquer outro tipo de indústria, são os fornecedores. Por quê? Porque isso é muito comum no mercado. 90% dos fornecedores de uma grande empresa, elas não têm o mesmo cuidado, ou pelo menos a mesma a preocupação e conhecimento que tem aquela empresa para a qual eles fornecem equipamentos. Então, hoje, as empresas grandes, que são fabricantes, estou falando agora do caso do mundo automotivo, elas obrigam os fornecedores a procurarem a ter o mesmo conhecimento, o mesmo grau, o mesmo nível de preocupação e de cuidado, que tem uma gestão de incidentes, gestão de vulnerabilidade, que faça um teste de plano de desastre, todas aquelas coisas que a gente aprende na ISO 27001, as empresas chegam e dizem assim, olha, montadora, você tem que ter esse cuidado. E o que nós estamos falando disso daí, principalmente nós que atuamos como consultores e até como auditores nessa área? As empresas começam a ter contratos com seus fornecedores e que tem cláusulas lá que permite auditoria. Então, a própria empresa vai fazer auditoria no seu fornecedor. Outra coisa, o fornecedor se falir ou sair do mercado, aquela programação do código-fonte tem que ter prioridade da própria empresa. Ou então, aquela outra empresa que vai comprar aquele fornecedor, pelo menos tem que ter a mesma cláusula contratual. E aí, o que acontece? Na indústria automotiva, vocês vão ver isso daí agora com o professor, algumas empresas, principalmente lá na Alemanha, onde começou tudo isso, começaram a perceber que o cuidado com os fornecedores tem que ser maior. E eles colocaram no papel várias ideias, vários procedimentos, em que estende um pouco a 27001 para cuidados específicos da indústria automotiva. E hoje, para vocês terem uma ideia, a Stellantis já publicou que a partir de maio ou junho do ano que vem, todos os seus fornecedores vão ter que ter essa certificação. Ora, na hora que a gente está falando isso, olha a oportunidade de emprego que nós temos para os próximos 2, 3 anos, através de profissionais que sejam qualificados, que entendam bem esse assunto e que vão poder fazer esse trabalho. Nós estamos falando, como eu já tinha comentado aqui, mais de 500 fornecedores diferentes. E uma empresa como a Stellantis, como a Ford, como a GM, como qualquer outra, não vou falar aqui todas, porque senão vou acabar omitindo uma outra, eles não trabalham com 1 ou 2 ou 3 fornecedores, ou com 10 fornecedores. Eles trabalham com centenas de fornecedores. Então, é fornecedor que entrega bancos, outro que vai entregar chips, outro vai entregar componentes, e quando um deles começa a ter problema, toda a linha de produção fica parada, como é o caso, como eu comentei agora, o problema da China,
que está com um problema aí de entrega de semicondutores, que são importantíssimos, principalmente para a fabricação de carros flex. Para vocês terem uma ideia, um automóvel, qualquer modelo, ele vai usar, desde o mais simples até o mais complexo, de 1.000 até 3.000 ou 4.000 componentes desses daí de chips. Então, essa que é a grande importância que tem para a indústria automotiva. É um campo excelente para que a pessoa possa investir na sua educação, na sua formação. E vocês podem ter uma ideia do seguinte: apesar desse tempo todo, a primeira oportunidade, eu vou fazer esse curso aqui, junto à TI do nosso amigo Flávio, tá? E é claro que algumas pessoas podem falar o seguinte: poxa, mas pela tua experiência, eu tenho títulos do CISA, fui o primeiro brasileiro a ter esse certificado dos Estados Unidos. O CISA é o Certified Information System Auditor. Tem o CGET, que é o Certified Governance IT Empresarial, né? E tem os títulos de auditor líder da 27001, 27.701 e de inteligência artificial. E por que eu estou preocupado e bastante animado para fazer o curso do TIXA? É justamente porque o Trusted Information Security Assessment Exchange é hoje um dos títulos mais importantes para a indústria automotiva. Isso daqui no Brasil vai vingar. Flávio, eu te agradeço muito essa oportunidade de falar. É, eu mandei até um material para o Flávio aí, que deve ter umas 30 páginas falando sobre alguns resumos, né? Falando aspectos de pintura, de direção, transmissão, fabricação de motores, porque é um universo muito grande. Eu, quando trabalhei na Stellantis, para vocês terem uma ideia, eu parti da área de gestão de segurança da informação da Fiat Automóveis. Em 3 semanas trabalhando lá, me nomearam como o gestor de segurança da informação para todas as empresas do Grupo Fiat na América do Sul. Isso envolveu a Iveco, a Comal, a Powertrain, que é de motores, e hoje até está dividida. A Powertrain agora é da própria Fiat em termos de automóvel, e da parte de industrial, aí pega caminhão, tratores, etc. e tal. Então, foi uma experiência muito rica, muito bacana, e que eu trago isso até hoje, e volta e meia estou pesquisando para saber mais alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí. Obrigado, Calil. Pessoal, eu ainda não vou prometer nenhum curso de TISAX para ninguém, tá? A gente está nesse momento compartilhando conhecimento. A gente precisa entender a demanda. O Calil trouxe a demanda, realmente ela existe, tá? Diferente da certificação 27001, que o número de empresas no Brasil é pequeno ainda, né? Comparado à importância que a norma tem, comparado à importância do tema e à necessidade de segurança da informação para as organizações, para a existência das organizações. O número de empresas certificadas no Brasil na 27001 ainda é pequeno. Agora, quando a gente compara com o TISAX, que se torna um padrão quase que obrigatório para você operar, para você fornecer serviços e produtos nesse setor automotivo, que é extremamente grande, conforme o Calil compartilha com vocês, o número é de centenas de empresas envolvidas. Então, a gente percebe que a demanda por esse tema ela é muito maior do que o volume de empresas que estariam interessadas em certificar o seu sistema de gestão de segurança da informação. Nesse momento, a gente está procurando compartilhar o conhecimento, despertar o interesse do público pelo tema. Se houver demanda, a gente pode até considerar o desenvolvimento de um curso ou uma complementação, uma extensão, que para mim já vai fazer mais sentido. O Calil já foi aluno também do auditor da 27001, que pode fazer mais sentido uma complementação para quem já passou por esses cursos de implementador e de auditor da 27001, porque você reaproveita muito conteúdo, muitos controles são praticamente idênticos, são muito similares
com exceção aos controles que foram criados especificamente para o setor, né? Então, nesse momento é o que eu estou visualizando, mas a gente tem que entender primeiro a demanda que os nossos alunos vão ter para justificar a gente criar conteúdo, atrair professores, para a gente poder desenvolver esse material. Nesse momento, a gente conta com o professor Rafael, que prontamente se preparou para essa aula, para fazer essa visão geral. O Calil, se puder, ao longo da aula também participar, será bem-vindo, tá? Quero trazer o Rafael. Deixa eu ver se o Rafael já está aqui compartilhando. De colocar você como co-host, Rafael, acho que eu não Rafael estou. estava aqui prestando atenção no Calil desde o começo. Maravilha. Rafael, tá contigo. Bom, bom dia, gente. Bom dia, Flávio. Bom dia, Calil. Bom dia. Para quem não me conhece, sou o professor Rafael. Estou extremamente feliz hoje porque toda vez eu falo que eu trabalho com segurança da informação desde o século passado e todo mundo acha que eu sou um dinossauro. E agora, na presença do Calil, eu descobri que eu sou um jovenzinho, porque quando eu comecei, ele já tinha 25 anos de experiência. Então, tudo que eu sei hoje, ele já sabia lá no dia que eu comecei. Então, tá bom, gente. Perguntem para ele agora se os dinossauros estavam na Terra quando ele começou, se ele fez segurança em máquina de escrever. Façam todas as piadinhas que vocês fazem comigo. Eu quero ver se vocês vão ter coragem de fazer com o visitante. Porque eu fico dando muita aula aqui, Calil, na TI Exames, o pessoal fica abusado. Eles começam a fazer essas perguntas capciosas, assim, e ofensivas, e bullying que eles fazem com a gente. Mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês para falar de T-Sax. Ah, É uma norma que, acho que como o Flávio falou, faz todo sentido ser uma extensão da ISO 27001, né? Para quem está nesse ramo de segurança, na verdade, é uma ISO 27001 para carros, se eu pudesse simplificar dessa maneira. A indústria automobilística tem algumas características que outras indústrias não têm. Não é melhor nem pior, é só diferente. É uma indústria gigante, é uma indústria que está em todos os cantos do planeta e é uma indústria que tem uma ramificação de fornecedores que talvez seja incomum a gente ver em outros setores, né? Acho que o Calil trouxe números aí que ilustram muito isso. Quer dizer, a gente pega uma montadora qualquer, a gente está falando do cara ter 400, 500 fornecedores para o produto fim dele. Não é que é uma empresa, se você pegar, vamos dizer, um banco tem 400 fornecedores, tem, mas ele não tem 400 fornecedores de produtos bancários. Ele tem fornecedor para telecomunicações, para pintar a agência, para fazer letreiro, fachada de agência, para consertar caixa eletrônico, ele tem um monte de fornecedores para um monte de processos. Quando a gente pega uma montadora dessa, o cara tem centenas, dezenas, centenas de fornecedores para fazer o carro, para a peça do carro. O volante vem de um lugar, o pneu vem de outro, o motor vem do outro, é, o, o triângulo que a gente tem dentro do porta-mala tem que vir de outro lugar. E se faltar um pedacinho desses dentro de um carro, ele não pode ser vendido, né? Então a gente para pensar que se de repente, vamos usar a Fiat, já que o Calil veio de lá, se o fornecedor de parafuso de pneu, aquele parafuso que prende a roda do carro, atrasar a entrega, eles ficam com milhares de carros, 3.000 carros por dia, parados na esteira de produção, porque eles não podem tirar o carro de lá, porque não tem o parafuso que fixa o pneu, que fixa a roda no lugar. Tá? O mesmo vale para o triângulo que tem lá no porta-mala, aquele acessório de segurança que a gente quase nunca usa e quase nunca lembra que tem, né? Então, é uma esteira de produção complexa, gigante e que faz todo sentido ter essa norma. Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa tal de T-Sax, de onde ela veio, né, para onde ela vai, por que que ela surgiu, por que né? Acho que é importante a gente. Eu sempre gosto de entender a origem das coisas, de por que que o alemão acordou de manhã e resolveu fazer uma norma de segurança de formação para montadoras. Assim, já não tinha a ISO 27001, para que que a gente precisa de outra?
Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa história toda e bater um papo aqui e aprender uns com os outros, porque o assunto é interessante. Tá? Bom, então, um pouquinho do que a gente vai falar. Vamos começar falando de origem, contexto em que ela surgiu. Acho que o Calil já trouxe um pouco para a gente aí desse contexto. Estrutura dela, quais são os principais riscos, e aí a gente entra um pouco lá no ISA, nos domínios, como é que se faz uma avaliação, e como é que a gente compara isso com a ISO 27001, como é que nós, uh, consultores de segurança da informação e auditores de segurança da informação, podemos nos inserir nesse setor, porque certamente falta gente, tá? Se todo mundo desse setor aí resolver ou for resolvido a colocar TSAX de uma vez só, vai faltar a equipe para implantar. Então, de fato, temos aí uma baita janela de oportunidade para esses próximos anos. Então, começando do começo, que é sempre o melhor lugar para começar, o que é o tal do TSAX? Tá? O TSAX é um framework de segurança da informação, acho que mais do que cibersegurança, é um framework de segurança da informação, desenvolvido especificamente para a indústria automobilística, tá? Para a indústria automotiva. Não faz nenhum sentido, e aí a gente já elimina de cara, eu trabalho numa universidade, eu trabalho num banco, ó, que bom. Não serve para você, tá? Não vai colocar lá, mas eu posso adaptar? Pode, chama ISO 27001 se você adaptar, tá? Não faz sentido nenhum ser colocado em outros setores, é desenvolvido especificamente para a indústria automotiva, ele é feito para quem trabalha nesse segmento, tá? Para fornecedores e compradores e clientes, enfim, para quem está dentro desse ecossistema. O que ele tem de diferente, né? Acho que ele não é só um padrão, tá? Ele é sim um framework, mas ele envolve também uma plataforma em que você consegue compartilhar os resultados do seu framework com empresas com quem você precisa compartilhar, tá? Então, ele tem um mecanismo de avaliação que é um consenso dentro da indústria automobilística, ou que pelo menos é um consenso dentro da indústria automobilística europeia, e está cada vez mais virando um consenso global, mas ele surgiu na Europa, então é uma avaliação de consenso. Ele inclui uma plataforma em que você consegue trocar informações e ele é baseado em confiança mútua. Tá? Então, isso faz já com que o padrão seja, ele já nasça diferente. Então, eu tenho uma avaliação que é igual para todo mundo, né? Todo mundo passa pela mesma régua. Essa régua, essa medida que eu consegui, usando uma régua padronizada, é colocada dentro de um portal único e eu consigo me comunicar com os meus clientes e fornecedores, eu consigo trocar a minha avaliação com eles. Então, tudo isso facilita a vida desse ecossistema, né? Quando a gente está falando em que, olha, eu preciso consultar se o meu fornecedor tem, se ele não tem, se é para isso, se não para aquilo, eu consigo tudo lá dentro de uma plataforma comum, resolver esse problema bem rápido. Então, é uma evolução, né, ou uma adaptação, talvez, da ISO 27001 para uma indústria específica. Tá? De onde vem esse cara? Bom, as origens dele, eu acho que a gente pode resumir, ou pode, pode talvez cortar a linha do tempo dizendo o seguinte: olha, lá no final do século passado, ou durante o século passado inteiro, né? E acho que o Calil também trouxe muito bem essa fala aqui. Carro era hardware, né? Em que sentido? Carro era motor, carro era autopeça, carro era mecânico. Tinha lá meia dúzia de componentes elétricos, tinha bateria, vela e motor de partida, etc., mas um carro era basicamente mecânico, tá? Então, a primeira grande preocupação da indústria automotiva foi com qualidade mecânica. E aí tivemos todos os movimentos de qualidade dentro da indústria automotiva, o que explica, eu sempre uso esse cenário, explica que a gente tem muito mais ISO 9001 no Brasil do que ISO 27001, porque lá atrás
o pessoal de indústria automotiva e de indústria de um modo geral começou a exigir qualidade dos fornecedores, né? Então, o pessoal lá da automotiva compensou, olha, se eu vou comprar parafuso de roda de você, mas eu não quero ficar fazendo auditoria toda semana na sua fábrica, nem nos seus lotes. Eu quero que você me garanta a qualidade. Tá? Então, o pessoal começou a implementação de programas de qualidade para garantir lá, olha, uma parte por milhão, eu tenho qualidade, eu posso fornecer para você. Então, os fornecedores menores começaram a, a se adaptar, a ter os processos de qualidade para atender aos grandes. Isso funcionou muito bem. A gente sabe que tem todo esse processo na cadeia automotiva e funcionava e todo mundo era feliz até o carro deixar de ser rápido, né? Lá pelos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o carro deixou de ser puramente hardware. Alguém inventou o tal do motor flex, que a gente adora, porque a gente chega no posto e coloca qualquer coisa lá dentro, mas o qualquer coisa lá dentro exige que eu tenha um chip, né, no motor para ele saber se ele está usando álcool ou gasolina. Tá? Você consegue ter um motor que funcione a álcool ou a gasolina, só que você precisa avisar para ele se o que tem lá dentro é álcool ou gasolina. E aí, some-se a isso, a gente tem cada governo de turno no Brasil, ele resolve aumentar ou diminuir a mistura do álcool na gasolina, de acordo com o preço do petróleo, com a previsão do tempo, com se tem ciclone extratropical ou não. Tem uma série de medidas que não tem nada a ver, às vezes, com a tecnicidade da cadeia automotiva. A gente tem mais ou menos álcool dentro da gasolina, assim, o motor morreria louco, se ele não soubesse especificamente as concentrações ali. Então, a gente colocou um chip para isso. Beleza. Colocamos o primeiro chip, talvez um dos primeiros no carro. Aí a gente descobriu que a gente gosta de computador de bordo. A gente adora computador de bordo. Dizer o seguinte: olha, tem lá no painel do meu carro dizendo que eu posso andar mais X quilômetros antes de precisar abastecer, ou que eu já andei Y quilômetros desde a hora que eu saí do posto. Isso a gente fazia no odômetro lá, mas agora fica bonitinho. Trava por viagem, velocidade média, são um monte de controles do carro, beleza, mais chip. Eu quero que o meu carro me avise se o meu pneu tiver com pouca pressão, mais um chip. E eu vou colocando chip, eu vou colocando um monte de coisas. Aí eu tenho aquele painel grandão que eu tenho GPS lá dentro, toca música, faz tudo bem, tá ficando lindo, só que isso é eletrônica embarcada, tá? Então eu estou embarcando software dentro do carro, né? Para começo de conversa, um monte de software dentro do carro, e para continuar a conversa, eu embarco mais um monte de software dentro da fábrica, tá? Hoje é robô que pinta carro, é robô que dobra capô, é robô que monta, tem um monte de robôs na linha de montagem, tudo isso controlado por software. Em algum momento, alguém da indústria automobilística olhou e falou assim: então, paramos de brincar só de hardware e a gente está brincando de hardware com software agora, né? Estamos brincando de hardware com software de controle e com software embarcado. E tudo isso rodando em cima de ERP e tudo isso rodando em cima de software de logística, que é software, que é sistema. Tá? Parar um software hoje dentro da cadeia automotiva pode ser um desastre gigante. Então, lá no começo dos anos 2000, alguém olhou e falou assim: precisamos de segurança da informação. Isso aqui não é mais hardware, isso aqui não é mais só gente batendo martelo, uh, e usando torno e prensa e fazendo peça e juntando tudo na mão. Isso aqui agora tem tecnologia, isso tem software aqui dentro. Então precisamos proteger as nossas informações e aí surgiu todo esse movimento. Tá? Então surge lá em 2005 os controles o VDA-ISA, que são os controles da indústria automobilística. A ISO 27001, ela vira ISO 27001 lá em 2013, ela já existia desde o final da década de 90, era a BS 7799, a ISO adotou essa norma no começo dos anos 2000, mas em 2013 ela ganha essa nomenclatura que a gente tem hoje, que é a ISO 27001 e 27002, tá? E aí em 2017 alguém juntou esses caras todos e fez o TISAX. Falou assim, agora temos um padrão,
A gente tem o sistema de gestão da ISO, a gente tem os controles da ISO 27002, a gente trouxe alguma coisa da ISO 27017 por causa da nuvem, né? E aí juntamos isso tudo, os alemães, né, nasceu na Alemanha, uh, juntaram isso tudo e fizeram um padrão da indústria automotiva alemã. Tá? No começo ele era um padrão alemão, ele foi exportado para a Europa achou uma boa ideia e ele está sendo exportado para o mundo. Tá? Então, e hoje ele continua se desenvolvendo, vai ganhando novas versões, a ISO muda, os códigos de controle mudam, ele vai adaptando, vai se adaptando e vai evoluindo e vai inclusive atendendo às novas regulações que a gente tem de segurança. Tá? Então, ah, o princípio básico é esse que eu falei, quer dizer, a gente tem computador sobre rodas hoje, tá? A gente tem circuitos eletrônicos andando por aí, e isso vai piorar. Piorar, entre muitas aspas aí, no bom sentido, porque se um carro com motor a combustão já é um computador sobre rodas, um carro elétrico é um computador muito mais moderno sobre rodas. Um carro elétrico ele é totalmente computadorizado, tá? Ele não tem quase nada, ele tem muito menos partes mecânicas do que partes eletrônicas. Então, a gente está piorando essa situação nesse sentido no carro elétrico e a gente está piorando também, entre aspas, essa situação na fábrica, que está ficando cada vez mais robotizada e automatizada. Tá? E a gente está aumentando também o número de fornecedores e a cadeia vai ficando cada vez mais complexa, porque o cara que fazia, sei lá, suspensão, agora ele faz pedaços de suspensão, ele tem subfornecedores para juntar isso, porque ele também é um condomínio de empresas, né? Então, todo mundo vai ampliando sua cadeia, colocando robôs e esse troço vai se modernizando ao longo dos níveis. Então, a gente pensou, né, o T-Sex é pensado para gerir uma cadeia complexa. Então, ele começa ele tem o conceito de níveis, né, de fornecedores nível um, nível 2, nível 3, que é a profundidade da cadeia. E você vai chegando a vários níveis que às vezes têm acessos a, a dados críticos ali, né? Eu tenho informações ultra importantes que às vezes estão num fornecedor de segundo ou terceiro nível. Tá? Ah, então, basicamente, a gente tem um cara que padroniza os requisitos, que evita a duplicação de auditorias. Então, eu faço uma auditoria, ela é reconhecida por todo o ecossistema, eu não preciso ficar fazendo várias auditorias. Imagina que um mesmo fornecedor ele pode vender para diferentes montadoras, e se ele tiver no contrato dele que todas elas podem fazer auditoria, ele não vai fazer outra coisa, ou o pobre do CISO dessa empresa não vai fazer outra coisa que não seja ficar recebendo auditor toda semana. Porque quem está nesse ecossistema às vezes fornece para mais de um. E aí ele vai ser auditado por mais de um. Tá? Se vocês pegarem, perceberem rapidamente da fábrica, da fala do Calil, ele fala assim, o grupo, os Stellantis, ele tem a Fiat, tem a Jeep, tem a fábrica de caminhão, tem a fábrica, assim, são empresas que são independentes, embora tenham a mesma gestão. Em teoria, cada uma delas poderia auditar um fornecedor. Isso vale para Fiat, isso vale para Ford, isso vale para Volkswagen, isso vale para todas as montadoras, tem um monte de ramos, né, de ramificações, e aí se eu forneço para todo mundo, eu vou ficar só recebendo auditora minha vida inteira. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma auditoria só, esse resultado é reconhecido por todo mundo, eu sou auditado, eu publico lá no portal, todo mundo sabe meu nível de adequação com o TISAX, e aí a vida segue, sem eu precisar ficar sendo auditado por todos os meus clientes. Eu trago eficiência para essa cadeia fazendo isso, e lógico, para nós a gente traz, para nós de segurança da informação, a gente traz oportunidade de negócio, né? Porque é uma cadeia grande que precisará ser certificada ao longo dos próximos anos. Tá? O TISAX, ele diz que ele já tem 17 mil, mais de 17.500 unidades avaliadas no mundo. Então, já é muita gente com essa certificação de algum modo. Isso é razoavelmente fácil de contar, porque todo mundo que é certificado fica no mesmo portal.
tá? Então, é um número fácil de fazer o levantamento, tá? A gente traz alguns incidentes aí que são públicos, então também podem ser colocados aqui, né? É, a Toyota teve problemas em 2022 com exposição de dados de clientes, né? E teve paralisação de planta também por conta de incidente de ransomware. Vocês percebam que são dois problemas em um, né? Eles tiveram 5 grandes incidentes em 2 anos e aí eles têm problemas de duas naturezas diferentes, né? A primeira natureza é parou minha produção, parou minha fábrica, porque ela era automatizada, um ransomware parou tudo. E o segundo grande problema é minha fábrica continuou funcionando, mas eu tive vazamento de dado de cliente. E aí eu tenho problemas de legislação de privacidade pelo mundo afora, né? Porque para piorar a situação, esses caras são globais. Então, assim, um vazamento de dados da Toyota afeta a gente nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em todos os cantos do mundo. E aí o cara, ele de repente, com um incidente só, ele violou 43 legislações de privacidade de uma vez. E ele tem multa em 43 jurisdições de uma vez. Então, assim, os prejuízos são gigantes, são bilionários, é tudo complexo, ele é processado em diferentes países, em diferentes idiomas, ele precisa de diferentes advogados, porque são leis diferentes. Tudo é complicado se você tem um evento dessa magnitude, tá? Então, se a gente percebe, né, se a gente começa a parar para pensar, é um setor que precisa muito de segurança, né? É um setor que esse gigantismo faz tudo ficar superlativo. Qualquer dano é na casa de bilhão de dólares, não é mais. Não é que assim, eu perdi 5 milhões, eu perdi 3 milhões, não, eu perdi 1 bilhão, eu perdi 2, 3 bilhões e meio. Tá? Então, é uma cadeia muito visada por conta dos fornecedores menores. Né? Hoje, claro, é muito difícil você talvez conseguir atacar diretamente uma montadora. Todo mundo já aprendeu que é alvo, então as grandes montadoras já se protegeram, mas os pequenos não. Eles não têm essa capacidade toda de proteção, eles não têm recursos, às vezes financeiros, às vezes humanos, para fazer esse nível de proteção. Então, ali, às vezes, a gente tem o elo mais fraco e, como eu disse, o elo mais fraco, às vezes, para o elo mais forte. Se eu parar o cara que faz a capa, sei lá, aquela bolinha que vai em cima da alavanca de câmbio lá, eu paro a esteira da montadora grande, porque não dá para sair um carro faltando um pedaço, né? Se o cara da palheta de limpador de para-brisa não entregar, o carro não sai do pátio. Tá? Ele fica lá esperando para colocar a palheta de limpador de para-brisa. O semicondutor que não chega, o carro fica parado no pátio esperando o semicondutor. A gente viu isso recentemente na pandemia. Todas as montadoras com milhares de carros no pátio, de todas elas, porque a cadeia de semicondutores deu problema. Né? Eles não tinham semicondutores, não tinham chips, não saía carro de jeito nenhum. Ficou tudo estocado no pátio, tudo parado. Tá? Então, a gente tem que pensar que, ok, o grandão se protegeu, mas o pequenininho que entrega para ele, se esse cara falhar, a cadeia falha. Tá? E é por isso também que se exige algo centralizado e unificado. Tá? Então, como é que funciona esse processo, né? Como é que é essa estrutura? A gente tem os caras que desenvolveram o sistema, né, que é o VDA. Então, eu não vou me arriscar a falar esse nome em alemão, né, mas é a Associação da Indústria Automotiva Alemã, seria talvez o equivalente da Anfavea deles, imagino. Tá? Eles fizeram o catálogo do ISA, eles definiram os requisitos de segurança e, obviamente, eles são formados pela fina flor da indústria automotiva alemã. Então, os principais montadoras alemãs estão dentro dessa associação e esses caras criaram o catálogo, né, com os requisitos de segurança. Tá? Ah, a ANX é uma organização de padronização da Europa. E aí, o que esses caras fizeram? Eles pegaram
esse catálogo de requisitos da indústria alemã, trouxeram para dentro de casa e montaram o sistema de certificação, né? Então, eles operam o programa, eles trouxeram o catálogo, eles gerenciam o portal com os resultados, então é lá dentro que você se inscreve, que você coloca seus resultados, que você faz pedido de auditoria, e é lá dentro também que e é essa associação que faz a acreditação de quem pode te auditar, quem não pode te auditar. Tá? A gente vai ver que existem processos de auditoria para certificação, e aí os acreditados, a ANX é a acreditadora de quem diz quem pode te certificar ou não, tá? E aí a gente tem as empresas de auditoria credenciadas, que são os mesmos grandões, né? Estamos falando de BSI, de TUVSUD, TUVNord, DNV, todos esses caras que certificam em um monte de outras normas, né, acabam certificando também no TISAX. Então, são as partes do ecossistema, tá? De juntar aí essa turma que eu tenho o cara que cria o padrão, eu tenho o grupo que opera, né, a associação que opera esse padrão, e tem as auditorias, né, os certificadores, tá? Como é que é o ecossistema desse negócio? Tá? Começa lá, eu tenho o fabricante, né? E ele tem ah, os caras, os fornecedores dele de Tier 1 e de Tier 2 e 3. Né? Então, ele tem as camadas de fornecimento deles. O que está acontecendo ah, cada vez mais as montadoras, os OEMs, né, os fabricantes, eles estão exigindo que os Tier 1 deles tenham o T-Sax nos diferentes níveis, mas que o Tier 1 tenha. E alguns Tiers 2 e 3 precisam ter. Não são todos ainda, mas, na minha modesta opinião, esse é um movimento inevitável, porque a partir do momento que o Tier 1 precisa, ele vai começar a exigir do outro, porque ah, ele não conseguia, ele não conseguirá garantir para trás, né, para a montadora se o fornecedor dele também não tiver o mesmo nível de qualidade, de segurança. Né? Então, é o mesmo processo que a gente viu com a qualidade. Para eu garantir uma qualidade na minha entrega, eu preciso receber coisas com qualidade. Então, para eu garantir segurança no meu processo, eu preciso que o meu processo para baixo, os meus fornecedores também tenham segurança. Então, alguns caras de Tier 2 e Tier 3 ali, que são os subfornecedores, vão acabar entrando nesse processo, e aí todo mundo coloca os resultados dentro do portal para fazer a troca de resultados. Tá? Uh, Quem que precisa? Então, obrigatório para Tier 1, está ficando obrigatório para Tier 1. Lógico, não é o governo que está dizendo isso, são os caras, são as montadoras que estão dizendo isso. Né? Todas elas estão soltando normas. A partir de dezembro de 2025, todo mundo tem que ter. A partir de agosto de 2026, não compro de quem não tenha. A partir do começo de sei lá quando, todos os meus fornecedores precisam ter. Então, todos esses caras estão começando a exigir. Né, como obrigatório, então, para os fornecedores, todo mundo que processa informação confidencial ou de protótipo, porque a indústria automobilística tem uma característica que é a segurança da informação não acaba quando quando eu desenvolvo um produto, porque eu faço um protótipo, e aí, enquanto esse protótipo está em testes, eu tenho mais um monte de dados que precisam ser protegidos, e eu preciso, além de tudo, proteger o próprio produto, né? Porque ficam essas revistas de quatro rodas e auto esportes e todas essas no mundo ficam atrás dos novos lançamentos, e os repórteres ficam tentando se infiltrar para tirar a primeira foto do novo modelo, como é que vai ser, para antecipar o lançamento. Então eu preciso proteger, inclusive, os meus protótipos de teste, né? Eu preciso que esses caras fiquem escondidos para que sejam lançados quando eu quero e não quando alguém descobre. Né? Prestadores de serviço de TI, porque tem acesso aos dados, então o cara que faz o ERP, a SAP, por exemplo, já que estamos falando da indústria alemã, logicamente todo mundo usa SAP lá, a SAP precisa ter
certificações de segurança, porque ela está tratando desses dados, ela não faz um parafuso para carro, ela não faz nenhuma autopeça, mas ela faz o sistema que faz a gestão de tudo isso. Então, é, eles têm que participar disso aí também, tá? E o pessoal, de novo, o pessoal que tem acesso a veículo de teste, a veículo de protótipos, é quem leva a transportadora que leva esses veículos de teste. A gente pensar, gente, alguém precisa tirar o protótipo da fábrica e levar para as pistas de teste, para distribuir esse negócio. Certamente tem empresa de logística envolvida nisso aí, que também não faz autopeça, mas que está envolvida na cadeia, né? Precisa manter esse giro, tá? Esses são os caras que já estão se tornando obrigatórios. Logicamente, a gente tem recomendado para fornecedores Tier 2 e 3 que querem se expandir, então é um baita cartão de visita você ter o T-Sax. Empresas de fora da União Europeia que querem fornecer para esses caras. Começou na Europa, mas acho que o Calil trouxe isso muito bem. A montadora europeia não tem fábrica só na Europa, ela tem fábrica no Brasil, tem fábrica na China, nos Estados Unidos. Então, que sentido faz na vida dela ela exigir isso tudo para a fábrica dela que fica na Alemanha, ou a Fiat exigir lá na fábrica da Itália e não exigir na fábrica de Betim? Não faz o menor sentido, tá? Então, se é exigência na Europa, se eu sou uma montadora europeia, eu vou exigir dos meus fornecedores pelo mundo afora, tá? Independente de onde eles estão. Até porque muitas vezes eles estão fora da Europa fornecendo para quem está na Europa. Existe exportação de autopeça também, né? Não é só importação e exportação de carros prontos, de veículos montados, mas tem exportação e importação de autopeças. Então, se eu, montadora europeia, monto um carro no coração da Alemanha, recebendo uma peça que vem da China, o meu fornecedor lá na China precisa estar adequado. Se ele é Tier 1, ele é Tier 1, estando lá na China, não importa onde ele está, tá? Então, a gente tem todo esse aparato aí pelo mundo afora. Tá? E, logicamente, quem quer um diferencial competitivo, mas, de novo, gente, se você está dentro desse ecossistema, tá? Se você não fornece para a indústria automotiva, eu sou uma universidade, eu vou fazer uma certificação T-Sax porque é, eu quero, ah, moderninho e colocar um selo na minha vida lá, não faz sentido, tá? Então, ah, talvez eu não precise, né? Mas se eu estou dentro desse ecossistema, talvez eu precise me certificar. E aí, se a gente para pensar, eventualmente até universidades talvez tenham que se certificar, porque muitas vezes universidades têm laboratórios onde são testados os novos motores, né? A empresa às vezes desenvolve um novo motor e leva para uma universidade porque a universidade tem laboratórios de teste. Tem bancadas de teste para avaliar o desempenho desse motor, para fazer todas as medições. é, Tem convênios com as montadoras para que seja feito isso. Só que assim, tá bom, eu peguei o meu motor, que é novo, lembra da parte do protótipo lá que eu tenho que esconder? Ah, o meu motor, que é super novo, com uma tecnologia super diferente, super eficiente, ele está dentro de uma universidade, esses dados não podem vazar. Eu preciso de segurança ali, tá? Então, é um cara que é um nível muito mais baixo, ele nem é fornecedor direto, ele é um parceiro que talvez precise. Então, eu, como universidade, se eu quero atrair esse tipo de contrato, né, de parceria técnica, talvez eu precise pensar num T-Sax da vida para que a montadora possa ficar confortável de mandar os motores dela para que eu teste nos meus laboratórios. Logicamente, a universidade ganha com isso, né? Não necessariamente ganho financeiro só, ah, ah, de receber para colocar, para hospedar aquele motor e testar aquele motor, mas ganho de conhecimento. Os professores passam a trabalhar com o limite, o limiar da tecnologia, porque a indústria está desenvolvendo os motores mais novos. Então, para um professor de engenharia mecânica, ah, ou de engenharia elétrica, se o carro for elétrico, mas é, é o limiar da tecnologia ali. Então, a gente tem ganho para os dois lados, e aí
talvez a universidade precise pensar nisso, tá? Então, assim, seria muito simples dizer, olha, precisa para o Tier 1 só, e se você é Tier 2 e 3 fique tranquilo. Não é bem assim, tá? Para o 1, você não tem escapatória. Para o 2 e para o 3, em breve você não terá escapatória, tá? E por mais esquisito que seja seu fornecimento para uma determinada montadora, né? Independente se eu forneço o motor ou se eu forneço a palheta do limpador de para-brisa, que em teoria é uma peça menos importante ali no processo, ou menos, sei lá, sigilosa. Eu não sou especialista na indústria automotiva, mas eu imagino que seja uma peça com um pouco menos de tecnologia embarcada, né? A palhetinha lá do limpador de para-brisa, tá? Ou o triângulo do carro. Então, quando que é obrigatório? Quando sua montadora pede, tá? Então, ela vai acordar de manhã, um belo dia, e vai te pedir. Vai falar assim, olha, eu quero que você... eu não aceito mais, a partir de uma determinada data, que você não tenha o TISAX num determinado nível, tá? Então, eles vão colocar isso como regra e, assim, vão colocar nas RFQs deles, nas RFPs, em todos os processos deles. Estamos fazendo um novo projeto, os novos fornecedores precisam ter o TISAX. Senão você não entra nem na brincadeira. Seria como eu fazer um edital e dizer assim, olha, só pode participar, só aceito que me atendam empresas que têm ISO 27001. Tá? Ou que tenham ISO 9001, ou que tenham ISO 14001, que tenham, sei lá, qual sistema de gestão ou qual processo. Eu vou lá e coloco, olha, não aceito mais quem não tenha. Normalmente fazem a partir de uma determinada data para que o pessoal possa se adaptar também. Então, os alemães já estão exigindo, né, o pessoal lá da, da Associação Alemã. Isso quer dizer um monte de pesos pesados, porque estamos falando de BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, Daimler, enfim, é uma turma não exatamente pequena, né? E aí isso começou a se propagar. Então, começou na Alemanha, os países em volta da Alemanha já, opa, peraí, isso pode ser uma boa ideia. Por quê? Porque o alemão já faz carro bom. Ele já tem a fama, ele já tem uma certa vantagem competitiva. Se esse cara bota um padrão que eu não sigo, eles vão ficar melhores ainda. Então, se expandiu ali pela Europa, então as outras montadoras europeias já estão exigindo. O pessoal está comentando aí que a Stellantis está exigindo, acho que o Calil comentou também que a Stellantis vai exigir a partir do primeiro trimestre de 2026. Eu sei que a Volvo também já tem movimentação nesse sentido, de exigir em algum ponto do ano que vem, também já tem regra deles. Volvo também não é alemã, né, mas eles têm essa regra. Ah, a Scania, o Pedro está citando aí no chat, a Scania ainda aceita a 27001, então ela é mais boazinha, mas também já está exigindo. A Volks Caminhões, a Volks exigia para carros, ela já exige para veículos, ela vai começar a exigir para caminhões também, para divisão de caminhões ao longo de 2026 em algum ponto, aí acho que mais para o fim do ano. Então, assim, o pessoal está se movimentando, e quanto mais gente exige, mais isso vira um padrão de fato do mercado, tá, gente? Então, por mais que o japonês, o coreano e o americano falem, isso é coisa de europeu, isso é coisa de alemão, se todo mundo começar a exigir, em algum momento, a Toyota vai ter que começar a exigir, a Honda, o pessoal dos Estados Unidos, lá, a Ford, esses caras vão ter que entrar no movimento. Tá? Não vai ter jeito, porque acaba virando, por volume, acaba virando um padrão de fato do mercado, né? É, todo mundo tem, ou todo mundo sério tem, então quem estava de fora precisa entrar no clube. Tá? Então, vai virar em algum momento aí o padrão de facto do mercado, porque não, assim, primeiro porque não tem outro, segundo porque é bom, então eles vão ganhar essa briga, a menos que alguém fizesse um outro e tentasse implantar, mas aí ia ter um duelo de modelos, enfim. Acho que já está meio no ponto
no ponto de não retorno. Esse cara veio e veio para ficar e vai ser ele o padrão, tá? Ah, então, o que que pode acontecer se eu não tiver? Três coisas simples, tá? Eu vou perder negócio, eu vou ser excluído da cadeia de fornecedores e eu vou ter um baita risco reputacional. Isso para uma empresa que vive desse mercado ou desse ecossistema significa sair do jogo, né? Se eu sou fabricante de autopeças e eu não tenho T-Sax em algum momento, eu tenho ah, a necessidade de me certificar, porque senão eu estou fora da brincadeira. Acho que alguém citou no chat, por exemplo, que fornece para a Volkswagen, que estão exigindo, mas que é um pedaço menor do processo, né? É um produto pontual que não representa muito no faturamento. Ok, então é a conta que a gente vai fazer. Vale a pena? Não vale a pena. Então eu vou sair desse mercado. Se eu sou um fabricante, sei lá, eu fabrico plástico para embalagem, né? Na verdade, eu fabrico aquele plástico que vai em cima do banco do carro zero, que o pessoal às vezes não tira para a gente ver que o carro é zero, tá? Mas eu fabrico aquele plástico. é, e, sei lá, eu vendo plástico de embalagem para milhares de clientes diferentes. E aí, eu vendo para uma montadora, mas é 2% do meu faturamento. Eu preciso ter T-Sax. Talvez valha a pena eu perder o cliente, né? Fala assim, olha, tá bom, eu não vou fazer e não vou ter negócios com você e tá tudo certo, tá? Mas aí eu não sou um cara da cadeia automotiva, eu sou um fabricante de plástico, entendeu? Que muitas vezes faz para outras finalidades, tá? Então, é aqui que a gente tem que pensar, vale a pena, ou não vale a pena, né? Tá? Então, a gente tem que olhar para a nossa empresa, e ver, olha, eu sou desse ecossistema ou eu não sou, tá? Se eu sou uma fábrica de amortecedores, a dúvida é pouca. É lógico que eu sou do ecossistema automotivo, né? Então, enfim, a gente vai fazendo essa análise, tá? O que que motivou lá dentro, né? Então, voltando de novo para as origens para falar um pouquinho, eu tenho 6 riscos de segurança. Na verdade, a gente tinha 6 riscos de segurança, e agora a gente descobriu que a gente tem um sétimo que o Calil contou para a gente, que é chuva de granizo, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui, mas quando a gente está falando de risco de segurança nessa cadeia, a gente está falando de espionagem industrial, né? Porque tem muita tecnologia de design ali, tem segredo de tecnologia, tem estratégia. Então, a guerra entre as montadoras é sangrenta e cruel, né? Para tirar uma curvinha do carro que ele rende mais, um motor que é melhor, uma bateria no carro elétrico que tem mais autonomia, tudo ali é segredo industrial, tá? O pessoal está na vanguarda da tecnologia. A gente tem o risco de vazamento dos protótipos, no mínimo, as revistas ficam atrás para tirar a foto em primeira mão, tá? Para não dizer que tem mais gente interessada, mas no mínimo tem as revistas para vazar os detalhes antes do lançamento oficial. Eu tenho muito fornecedor, então eu tenho ataque na cadeia de fornecimento. A minha superfície de ataque na cadeia de fornecimento é gigante. Eu posso ter problemas de ransomware, né? Porque para a minha produção, para a minha linha de robôs, não sai carro enquanto eu não pagar o raio do resgate ou ah, enquanto eu não me ligar nesse negócio, né? Enquanto eu não resolver o problema do ransomware. Eu tenho GDPR da vida. eh, por que que eu passo a ter GDPR? Porque alguém começou a achar divertido, ou alguém por necessidade, né? Se o nosso carro passou a ser um computador sobre rodas, o nosso computador sobre rodas precisa ser atualizado. Logo, a montadora precisa ter acesso ao meu carro para fazer atualização de software. Se a montadora precisa ter acesso ao meu carro, ela passou a ter os meus dados. Então, antes era muito fácil. A montadora vendia para a concessionária vendia para mim. Problema da concessionária, essa parte de dados pessoais. Tudo bem, ela está na cadeia, ela faz parte do ecossistema, mas não sou eu, né? Eu, montadora, vendi para uma outra empresa. Tá? Eu sei lá quem comprou meus carros. Mentira, eu sabia, eu sempre soube, né? Isso sempre foi compartilhado, mas
a gente podia terceirizar o problema. Agora não, agora eu preciso mexer nos dados pessoais e eu preciso manipular os sistemas, tanto os meus quanto os que estão embarcados. Tá? Então, já temos aí uma salada de riscos. Fale, Calil. É só para lembrar o seguinte, quando você falou agora sobre a GDPR, né? Vamos pensar aqui em termos de Brasil. Hoje, esses softwares conseguem medir até se você pode fazer um contrato de seguro mais flexível ou não, porque esses softwares, eles começam a indicar se você, como motorista, você anda sempre acima de um determinado limite, como é que você dirige, etc e tal. Então, olha só a preocupação que tem com dados pessoais. Só acrescentando isso que você falou, tá ok? E Não, só um detalhe, Rafael, eu não diria que chuva de granizo seria mais um risco de segurança. O risco é armazenamento inadequado, lógico, tem. E entendeu? transporte inadequado, né? Porque tem que levar o Transporte é. Não, e o bichinho gravina de um armazenamento, lado ele para o fica muito outro. fácil. E tem um detalhe, quando você falou sobre a espionagem industrial e o vazamento, esses carros, quando eles saem na rua para teste, eles saem zebrados. O nome que se diz é zebrinha, né? Você não consegue identificar como ele é. Acontece que tem algumas revistas especializadas que elas pagam para um determinado colaborador, se ele quiser, tirar foto lá dentro da fábrica para eles terem furo de reportagem. E eles pagam muito bem. Então, você pega uma pessoa que ganha lá R$ 5.000 lá dentro, ele recebe R$ 20.000 por uma foto do carro antes de ser zebrado. Isso são casos reais, né? Quando a gente está falando assim na parte de teoria, esses são casos reais com que eu convivi na época. É só isso. Muito obrigado, viu? Isso acontece, Calil, e a gente vê, só complementando, a gente vê na banca de jornal, tá? É que hoje a gente não frequenta mais banca de jornal quase, mas quando a gente frequentava a banca de jornal, vinha estampado na quatro rodas lá, assim, furo de conseguimos a foto do novo carro XYZ, tá? É, veio lá. Aí, poxa, cara, você está guardando aquele segredo para fazer o lançamento no salão do automóvel de não sei onde, com toda a pompa, com todo não sei o quê, e a revista solta 2 meses antes a foto do novo carro, com todas as specs, com tudo, que não foi o seu departamento de marketing que mandou, que às vezes acontece, né? A empresa manda o carro para quatro rodas e para auto esporte, que acho que são as duas maiores aí, e aí vem a manchete lá, testamos o novo veículo XYZ, mas tudo bem, isso faz parte da ação de lançamento, tá? Então, sim, é um risco palpável, é um risco que acontece. A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Que mais que a gente tem? Então, por que que a gente tem esse problema com os protótipos, né? Acho que foi bom a gente puxar o tema aí dos protótipos. É aqui, gente, e isso é uma grande justificativa para que a gente entenda por que a gente não usa a ISO 27001 pura nesse processo. Porque a gente podia falar, olha, por que a gente não usa 27001? Né? Porque chega uma hora que acaba a segurança da informação. Não é mais informação, eu preciso proteger uma coisa física. Né? Eu deixei de proteger sistemas, eu deixei de proteger dados, eu mudei o foco. Não é mais dado, agora é um produto físico que eu preciso proteger. A gente tem que olhar e estender esses controles de algum jeito. Tá? Enquanto está tudo dentro do computador, a ISO 27001 talvez dê conta. Mas quando isso sai do computador, quando a gente sai do mundo do computador e passa para o mundo físico, eu tenho, lógico, controles de segurança física dentro da própria ISO 27001, mas eu botei esse cara na rua. Tá? Não tem ISO 27001 que dê conta disso. Então, eu preciso de uma extensãozinha aí desse processo para que a gente consiga avançar.
tá? E a gente pode ter aí, o prejuízo não é pequeno se a gente tiver um vazamento de protótipo, tá? E também o ataque da cadeia de suprimentos. Então, lembrando sempre, a gente fala sempre segurança. Às vezes o meu fornecedor é o elo mais fraco. A gente tem todos esses processos, né? Se dividindo lá, eu tenho Tier 1, Tier 2, Tier 3. O que acontece? A tendência natural é que a montadora seja maior que os fornecedores dela, do Tier 1, que é maior que o fornecedor do Tier 2, que é maior do fornecedor do Tier 3. Esse é o caminho natural. É a regra? Não, claro que não. Tá? Eu posso ter, sei lá, é, a, uma montadora e a fornecedora dela, uma das fornecedoras dela é uma grande empresa que é muito maior que ela, tá? Pensando aqui, sei lá, numa tecnologia específica, ou o cara que me fornece aço, né? Eu sou uma montadora, eu preciso de aço para fazer meus carros e o meu fornecedor Tier 1 de aço é uma siderúrgica que é muito maior do que eu, porque ela fornece aço para mim e para a construção civil e para todas as montadoras do mercado. Então, são empresas gigantes que também são mas, ah, via de regra, né, ao longo da cadeia de suprimentos, a gente vai tendo uma diminuição do porte do fornecedor, tá? A gente pode fazer isso e pensar nisso, né, na cadeia de suprimentos como esse problema. Então não é para voltar, é para ir, tá? E aí, como é que funciona esse negócio? E aí vamos colocar na prática. Acho que tem muita gente perguntando se eu posso ter, se eu preciso ter a ISO 27001, se eu posso ter só um, se ajuda, se atrapalha. Vamos dar uma olhada como é que são os controles, né? Como é que é o catálogo para a gente entender o que que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, o catálogo do VDA, né, do VDA ISA, o catálogo ISA, ele incorpora vários controles, para dizer boa parte dos controles da ISO 27001. Tá? Então, ele usa a ISO 27001 como base, isso não é segredo, isso não, todo mundo sabe, é declarado. Tá? Então, ele usa a ISO 27001 como base. Então, tem muitos controles da ISO 27001 dentro do catálogo lá do ISA. Tá? Então, se você olhar, você especialista em ISO 27001 vai pegar o catálogo, vai fazer o download, porque é gratuito, você pode ir aí nesse endereço que está no slide, você baixa o catálogo do ISA, e você vai ver um monte de controles com a carinha de já te vi. Tá? Então, isso é fato. E aí, isso é estendido para alguns requisitos que a ISO não tinha, que são características da cadeia automobilística. Então, a gente tem três grandes domínios de segurança ali, né? Três grandes domínios de controles: o de segurança da informação, o de segurança de protótipos e o de segurança de dados pessoais, né? Que está ficando cada vez mais relevante. Então, se eu começo, puxando de novo da fala do Calil, se eu começo a trazer capacidade de dizer, olha, eu sei como você anda, né? Eu sei se você anda acima ou abaixo do limite de velocidade, eu sei por onde você anda, porque, lógico, que tem GPS nessas coisas. O que me impede de fazer um acordo com uma seguradora para que eu tenha seguro embutido, ou para que você tenha desconto ou acréscimo no preço do seguro? A lei, tá? A única coisa que me impede de ganhar dinheiro vendendo dado para a seguradora, porque, gente, não se iludam, é claro que a seguradora adoraria comprar esses dados, fazer um acordo com qualquer montadora para dizer o seguinte: me dá o perfil exato do motorista que está dirigindo esse carro para eu calcular exatamente o valor do seguro. Porque hoje a seguradora faz estimativa, tá? Eu sou eu, quando eu vou fazer o meu seguro de carro, eu preencho uma ficha, eles olham estatisticamente a minha idade, o meu endereço, eles olham um monte de variáveis, mas eles olham pessoas como eu, eles não olham para o Rafael. Com inteligência artificial, com todos esses cálculos, eles cada vez mais refinam essa conta, eles colocam cada vez mais características ali,
mas ainda assim é estatístico, tem uma margem de erro, né? Eu posso ter um vizinho meu, mora no mesmo prédio, no mesmo andar, na porta do lado, é, que tem o mesmo carro, que tem um perfil de direção totalmente diverso do meu. Tá? E a seguradora nunca vai saber. Tá? A gente pode morar no mesmo lugar, trabalhar no mesmo lugar, ter a mesma idade e dirigir de jeitos totalmente diferentes. Então, isso a seguradora não sabe. Se ela começar a saber isso, não tenho dúvidas, e aí, com a experiência de, eu vou trazer o outro lado, já trabalhei muitos anos no mercado financeiro, eu fiz minha carreira, assim como o Calil teve a oportunidade de vir do setor automotivo, eu vim do setor financeiro. O setor financeiro mataria por essa informação, tá? Para você calcular o seguro personalizado. Você ter o perfil exato. Então, o que que impede a montadora de fazer um acordo com a seguradora? A lei. Tá? Só a lei. A única coisa que proíbe é a lei. Tá? É o GDPR, a LGPD, a legislação de cada país dizendo assim, não pode. Você não pode fazer isso. Porque se pudesse, já teria sido feito. Tá? Porque é uma mina de ouro essa informação. Tá? Então, a gente trabalha com essas três frentes de segurança da informação em si, dados pessoais e protótipos, né, que é o mundo físico. Então, a gente tem 46 controles de segurança, a gente tem 22 controles de proteção de protótipos e a gente tem 12 controles de proteção de dados. Tá? Ah, Pergunta: a ISO, o TISAX já incorporou os novos controles da ISO 27701 independente? Obviamente que não, tá? A ISO 27701 nova saiu em outubro, tá fazendo 2 meses agora. Logicamente não deu tempo. Mas os controles da ISO 27701, os controles de privacidade propriamente ditos, eles não mudaram nessa nova versão. Tá? O que mudou foi que ela ficou independente da ISO 27001. Então, agora são dois sistemas de gestão totalmente independentes, mas os controles de privacidade em si não mudaram. Então, o que está lá no TISAX continua valendo, então eles têm tempo e calma para mudar isso aí, tá? Se é que vão mudar. Ah, Domínio de segurança. Então, a gente tem lá controles de políticas de segurança. Então, tem que ter política de segurança, lógico. A gente faz uma ISO simplificada, tá? Quando você está falando no modelo setorial, você tira ali da ISO as coisas que você não precisa e você inclui outras coisas que são específicas do seu setor, tá? Então, tem política de segurança, organização da segurança. Então, assim, fornecedores, tier 1, 2, 3, que esses caras, quem você quer colocar TISAC, você vai ter que ter uma área de segurança. Tá? Muitas indústrias não têm. Né? Isso fica dentro da área de TI, isso é cuidado pelo pessoal ali, elas têm, lógico, segurança, mas não tem uma área dedicada à segurança da informação. Isso vem da ISO agora, você precisa ter papéis e responsabilidades. Gestão de ativos, todos os seus ativos de TI, gestão de riscos de segurança, avaliações de segurança, gestão de incidente, recursos humanos. Então, você precisa ter segurança para o cara não ganhar 20 mil reais e tirar a foto do protótipo lá dentro do pátio da montadora, antes dele ir para a rua. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o ser humano. A gente viu em outro setor ataques ao banco, a instituições de Pix esse ano aí, tivemos 3 ou 4, né, de pessoal que provia serviço para o Pix, e a gente descobriu que um deles foi comprando uma senha de um cara numa mesa de bar por 15 mil reais. Então, chamaram o cara lá, deram 15 mil reais para ele deu a senha e teve um roubo de bilhões porque o cara comprometeu a senha. Então, assim, gente, o ser humano é um problema, a gente tem que ter segurança dos recursos humanos, segurança física. É, Antigamente o pessoal tinha que entrar na fábrica para tentar tirar a foto do protótipo, né? O paparazzi de carro ficava lá do lado de fora da cerca tentando achar uma brecha para ver o carro. Hoje em dia ele pega um drone, bota em cima do pátio e tira a foto com uma precisão, com uma qualidade muito maior do que ele fazia com uma lente super teleobjetiva, tá? Ele bota o drone lá dentro e tira a foto. Simplesmente, então, segurança física,
Gestão de identidade, a gente tem controle de gestão de acesso, criptografia, segurança operacional, muito importante, que é justamente a proteção de todos esses sistemas que estão operando dentro da fábrica. A parte de aquisição e desenvolvimento de sistemas, relação com fornecedor e conformidade. Tá? Então, a gente vai juntar esses caras todos, né? Então, são todos controles que vieram da ISO e a gente vai usar para a nossa certificação. Tá? A gente tem 22 controles de proteção de protótipos, então aqui a gente está muito mais falando de segurança física e ambiental. Vocês percebam que o ambiental entrou nessa brincadeira, né? Então, o Calil talvez seja um visionário, mas maluco ele não é. Chove granizo em alguns lugares do mundo, neva em outros lugares do mundo, né? Você tem enchente em outros lugares do mundo. Então, assim, dependendo de onde você guardar seus carros, você bota num pátio, o pátio está abaixo do nível do rio que passa do lado, tem uma enchente, você afoga o seu pátio com 5.000 carros parados lá, né? Então, tem um monte desses eventos aí que a gente precisa levar em consideração. Não sei se vocês acompanharam, mas em 2025, em algum ponto do ano aí, acho que no meio do ano, a Toyota teve que parar a produção da fábrica recém-inaugurada deles, porque teve um ciclone desses malucos aí que arrancou o telhado da fábrica com estrutura, com pilastra, com máquina, com tudo dentro, e os caras não sei se já voltaram. Acho que a previsão era voltar agora, no fim do ano, em capacidade total. Assim, são meses de perda de produção. Tá lá, ó, o Eduardo está confirmando, ainda não voltou. Eles conseguiram dar uma redistribuída na produção, mas assim, cara, isso é evento ambiental, tá? Requisito organizacional, manuseio de peça de veículo, assim, você não pode sumir com as peças dos protótipos, porque às vezes o carro em si não é o segredo está numa peça no motor, tá? O que que eu faço com os meus veículos de teste? O que que eu faço com filmagem, evento? Então, ah, seguro, controles para isso, para a gente tomar cuidado com essa parte. O meu protótipo está pronto, né? Os meus protótipos estão prontos ou estão em desenvolvimento, ah, e a gente tem esse processo todo de proteger esses caras, tá? E no domínio 3 a gente tem a parte de proteção de dados. Logicamente, é um padrão, por ser um padrão europeu, ele está dialogando diretamente com o GDPR, mas isso é muito fácil a gente transferir o diálogo para LGPD. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem que fazer esse cara dialogar com a LGPD. Não dói se ele dialogar com o GDPR, ele dialoga com a LGPD. A gente tem, as duas são muito similares. A LGPD é, é publicamente inspirada no GDPR. Não é segredo para ninguém que a LGPD foi inspirada no GDPR. Então, a gente tem essa facilidade. Talvez para um americano seja muito mais difícil lidar com algo inspirado no GDPR, porque a lei deles é diferente lá. As leis estaduais, para começar, que não é uma, são várias, e elas não são inspiradas no GDPR. A gente sai fácil dessa parte aí, porque a gente tem a nossa lei inspirada no GDPR. Então, se a gente cumpre lá, a gente cumpre aqui. Em 95% de cobertura, talvez tenha que dar uma ajeitadinha aqui ou ali para uma coisa ou outra. E vocês percebam que a parte que tem mais controles de proteção de dados é justamente a parte de transferência de dados. Ou, no caso, a de não transferência de dados, quando não pode, enfim, manter esse processo de transferência aí sob cuidado, tá? Porque ele não pode ser indiscriminado. E aí, a gente junta tudo isso, tá? E faz os objetivos da avaliação. Então, quando a gente está olhando uma avaliação de TISAX, né, a gente define se a gente está olhando segurança da informação, se a gente está olhando proteção de protótipos e se a gente está olhando proteção de dados. Então, são três objetivos que se encadeiam, né, mas que são separados, tá? Que são claramente definidos ali. E aí eu tenho os níveis, né, de segurança da informação. Então, eu tenho informação com proteção muito alta, com proteção alta, com necessidade de alta disponibilidade
e com necessidade de muito alta disponibilidade. Do mesmo jeito, na proteção de protótipos, eu tenho a proteção de peça, do veículo de eventos e dos veículos de teste, então também tem separação desses caras, tá? E aí a proteção de dados do GDPR, que eu tenho os dados especiais, que são os nossos dados sensíveis, e a gente tem os processos as proteções de processador, que o processador no GDPR é o nosso operador de dados, operador de dados pessoais aqui na LGPD, tá? Então, eu posso juntar esses objetivos todos dentro da minha avaliação. Mas eu tenho os pilares ali que eu vou avaliar, dependendo do que eu faço, né? Eu já trouxe como exemplo a SAP, é uma fornecedora da cadeia automotiva. Para eles, eu só vou avaliar o pilar de segurança da informação. Não faz sentido eu ficar olhando a SAP do sistema do ponto de vista de protótipos ou de dados pessoais, ou talvez faça de dados pessoais se eu usar o sistema para isso, mas não faz sentido sob o ponto de vista de proteção de protótipos, certamente. A SAP não faz carro, não faz peça, não faz nada. Tá? Então, eu tenho 3 níveis de avaliação de maturidade, tá? Basicamente, eu tenho desde uma avaliação que eu mesmo faço, um self-assessment, até uma avaliação completa com um auditor, né? Passando por uma checagem de evidências. Então, no AL1, né, no nível de autoavaliação, eu faço a minha autoavaliação e alguém confere só se eu preenchi todos os campos. Tá? Não tem ninguém conferindo as minhas respostas, se elas são boas, se elas são ruins. Tá? Isso serve para uso interno. Isso não eu não vou ser fornecedor de ninguém nesse ecossistema com a L1. Mas serve para mim, serve para eu começar o processo, serve para eu me entender. Tá? Então, eu tenho esse nível de avaliação. Quando eu faço o AL2, eu tenho um auditor que ele não vai checar tudo, ele vai dar uma olhada nas evidências e ele vai fazer uma entrevista remota. Tá? Ele não vai pessoalmente lá na empresa conferir o que está acontecendo. Tá? Então ele vai pegar a sua avaliação, vai olhar, vai pedir as evidências, vai conversar com você, e a partir daí ele te dá o nível AL2 baseado nessa conversa. Eu tenho uma confiança média, né? Porque afinal de contas o auditor deu uma olhada, mas não é nada também de outro planeta. E no AL3, sim, aí a gente tem a avaliação completa, aí você chama uma auditoria presencial, ele vai verificar os documentos, ele vai entrevistar as pessoas, ele vai fazer inspeção, tá? Então, logicamente, se você vai ter os dados estritamente confidenciais, os protótipos, os dados sensíveis, né, os dados especiais do GDPR, é esse nível que você precisa, tá? Então, o nível baseia-se no que você vai usar, tá? Se você vem no cara aqui anterior, cadê? Se você tem aqui objetivos mais baixos de segurança, mais baixos com os protótipos e mais baixos, né, no GDPR, você talvez possa usar o AL2. Se você está nos níveis mais altos, você precisa do AL3. Tá? Na verdade, é a montadora que vai definir isso. Ela vai falar assim: olha, nesse projeto, com o tipo de informação que eu vou compartilhar com você, ou com o nível de participação que eu quero que você faça, eu exijo a L2 ou a L3. Tá? Então, vem do demandante. Tá? Então, a gente junta lá, ó, se a gente fez aqui um processo, né, um slide juntando tudo, que é, olha, se eu tenho, dependendo do objetivo, eu preciso do AL2, do AL3, eu vou misturando tudo para cada objetivo, e aí, se eu tenho um monte de objetivos, eu vou colocar, logicamente, eu preciso do mais alto. Né? Então, a montadora vai me dizer o que ela quer. Tá? Dependendo do que ela vai compartilhar comigo e dependendo do nível de participação que eu tenho no projeto. Então, até alguém que comentou aí
dizendo, eu faço fornecimento para uma montadora, mas é bem pontual, verifica se o nível de informação, de exigência que ele vai ter de você, de repente não é um AL2, porque se é bem pontual, ah, talvez a gente não tenha necessidade de um AL3. E aí, logicamente, a certificação AL2 é mais barata, tá, gente? O auditor não vai lá, tá? Ele vai fazer remoto, ele vai fazer só por amostragem, então é um processo que fica mais barato, talvez compense, tá? Então, é preciso ver. É, existe um modelo de maturidade, tá? De 6 níveis, na verdade, vai do 0 ao 5, que é se você desde tem um processo incompleto, quer dizer, você não implementou um determinado processo, ou se o processo não serve para, né, não deu o resultado esperado, até o nível otimizado. Então você passa por, olha, não tem, né? Ou o processo está implementado, mas está no nível básico. O processo é implementado, é planejado e monitorado e ajustado, ou o 3, que é o nosso alvo, né? É padronizado e documentado. Então a gente tem que ter nível 3, tá? Para não ter um plano de correção. Então, se o auditor for lá, ele exige de você o nível 3. Se tiver nível 0, 1 ou 2, você vai ganhar um plano de correção, tá? Um plano de ação corretivo. Aí você pode ter os processos também no nível 4 e no nível 5, tá? Que o 3 é o documentado, padronizado e documentado. Se eu tenho padronizado, documentado, previsível, definido, etc., eu vou para o nível 4. E se eu tenho o processo da NASA, eu estou no nível 5. O que eu chamo de processo da NASA? Que o próprio indicador do processo, ele já dá insumo para melhoria contínua, tá? Se a gente pensar isso como um ISO, né? Como uma ideia da ISO, a própria monitoração do processo me dá elementos para eu melhorar o meu processo de forma contínua, tá? Então, esse é o cara que eu chamo de processo da NASA. Eu estou no nível 5, eu não posso ter mais nada o que fazer com isso, para a gente poder brincar lá, tá? Como é o que certificado eu ganho, tá? Ah, quando eu não tenho ah, não conformidades, assim, eu tenho algumas não conformidades, eu tenho lá uns CAPs, que são os planos de ação, e aí esses CAPs estão aprovados e tal, eu ganho um label temporário. Então eu ganho um TISAX temporário dizendo o seguinte: olha, não está tudo certo ainda, mas tem a esperança aqui nesse cara, né? Ele não, ele tem, eu achei uns problemas, e aí eu tenho uns planos de ação que a gente aprovou aqui e ele é válido por 9 meses, tá? E a gente vai ver por que ele é válido por 9 meses, porque é o limite, a gente vai falar mais para frente, mas é o limite que você tem para resolver o seu plano de ação, tá? O plano de ação ele pode ser de 3, 6 ou 9 meses. Então, 9 meses é o limite. Você não pode ter um plano de ação que dure mais de 9 meses, porque o label temporário é de 9 meses, tá? O permanente ele é emitido com, com a conformidade. Então, você olha lá, você pode ser AL2 ou 3, né? Para todos esses caras, você pode ser AL2 ou 3. O auditor vai te dar o temporário ou vai te dar o permanente, tá? O permanente vale por 3 anos e aí, para renovar, você vai ter que ser reavaliado, vai ter que ter outra auditoria, tá? E aí, o que vai no label lá? Vai o escopo, o ID do participante, a data de validade, tudo bonitinho. E aí você compartilha o seu resultado dentro do portal da NX, tá? Você decide com quem você compartilha, mas os seus resultados ficam guardados lá dentro. E essa é a grande vantagem, tá? Quando você quer participar de algum processo com alguma montadora, com alguma empresa no mundo, você dá acesso ao seu resultado lá no portal da NX. É, e aí tá compartilhado, tá feita a comprovação, tá? Como é que é para você obter e fazer esse seu processo inteiro, né? Então, como é que a gente faz aí caminhando já para terminar isso? Como é que a gente pede o nosso certificado, né? O nosso label? Primeira coisa, eu tenho que entrar lá
no portal da NX, eu me cadastrar que eu sou um participante. Aí eu vou me preparar, então eu vou fazer um sistema de gestão e fazer a autoavaliação lá do ISA, né? Alguém colocou no chat aí com muita propriedade que o AL1, que é a autoavaliação, é para descobrir o tamanho da encrenca, né? Porque quando eu faço autoavaliação, se eu for sincero, eu consigo descobrir se eu estou ruim, muito ruim, mais ou menos, se eu estou bem, como é que eu estou na foto, tá? Feito isso, feito a avaliação, autoavaliação e implementei as coisas todas, eu chamo o auditor para fazer a minha avaliação. Pode ser um AL2 ou um AL3. Se eu fizer só autoavaliação, eu estou no AL1, não serve para nada. Fez o AL2 ou o AL3, ele vai dar um plano de ação corretivo. Se eu precisar de um plano de ação corretivo, pode ser que eu não precise, tá? E aí eu vou receber o label permanente ou temporário, né? Dependendo se eu tenho plano de ação ou não, tá? E aí, daqui a 3 anos eu começo esse processo todo de novo, se eu recebi o permanente, né? Ah, leva uns 3 a 6 meses para fazer a primeira certificação. Eu diria leva de 3 a 6 meses para quem já tem segurança rodando, para quem não tem nada, vai levar mais tempo que isso, porque não tem segredo, tá, gente? Alguma coisa baseada na ISO 27001 precisa de evidência. Se você não tem nenhuma área de segurança rodando, você não vai ter evidência, não vai ter gente, não vai ter recurso, não vai ter política. Então você precisa de tudo isso, e aí talvez leve mais do que 3 a 6 meses, tá? 3 a 6 meses acho um prazo razoável para a cadeia automobilística, porque estamos falando de indústrias que não são inocentes. Tá? É uma turma que já tem um determinado nível de segurança rodando ali, não tem bobo nesse ecossistema. Tá? Então, bem razoável aí uns 6 meses. Mas imagine que se é uma empresa que não tem nenhuma gestão de segurança, vai levar mais que isso. Tá? Então, indo no passo a passo, você vai lá, se registra no portal, isso é muito simples, você faz o download do catálogo, você faz sua autoavaliação, acha os gaps. Então, tudo isso você faz dentro do portal, tá? Até a contratação, até achar o auditor que vai fazer o seu processo de certificação, tá? Então, preenche lá seus dados e tudo que você precisa, os locais que vai ser avaliado e tal, e começa seu processo, tá? Na avaliação, ah, o que vai acontecer? Então, vai ter um kickoff para alinhar, né, as coisas todas, vai ter o cronograma da auditoria, a documentação necessária, como é que você faz a comunicação com a NX, tal. Faz uma avaliação inicial, né, revisa os documentos, entrevista os responsáveis. Se for um processo AL2, para por aí, tá? Porque o AL2 é só essa primeira parte, né, de dar uma revisada nos documentos e entrevistar os responsáveis. Se for um AL3, alguém vai aparecer lá na sua localidade, no seu site, e vai fazer uma inspeção e checar as evidências, tá? Depois disso, vai ter uma reunião de encerramento, vão trazer os achados. Não tenham ilusão, gente, auditor sai, eu sempre brinco isso, o auditor sai de casa para achar problema, tá? Ele vai achar. Se você não tiver um problema, ele cria um. Então, assim, você não vai passar sem nenhum achado de auditoria, tá? Pelo menos uma sugestão de melhoria, alguma coisa vai ter ali no seu processo de auditoria. Pode ser alguma coisa pequena, pode ser alguma coisa grande, então pode ser uma sugestão de melhoria ou pode ser uma não conformidade grave, né? Dependendo do que você aprontou ali no seu processo. Vai definir o que vai acontecer. Se você tiver CAPES, a gente vai definir prazos para isso, tá? E aí você pode ganhar o seu label temporário ou definitivo, né? Leva de 1 a 3 dias, dependendo aí também de novo, se é um local só, qual que é a complexidade disso, né? A visita presencial do nosso amigo lá. Mas se é uma empresa com um monte de localidades, uma complexidade grande, certamente leva mais que isso. E é por isso que tem a reunião lá de kickoff, de alinhamento do escopo e definição do cronograma todo, tá? O CAP, se você tem uma não conformidade,
você tem um prazo para corrigir, né? Então você tem que submeter um plano de ação corretiva e o auditor tem que aprovar esse plano. Então você vai ter que dizer para ele como que você vai resolver esse desvio, né? O que que você vai fazer, tá? Então, um plano de 3 meses que você apresente, o auditor ele aceita, tá? Não vai ter nenhuma discussão. Então, o prazo padrão para resolver problemas é 90 dias. Né? Se ele apontou uma evidência, uma não conformidade, você mandou para ele um plano para resolver aquela não conformidade em 90 dias, está tudo certo, tá? Seu CAP está aprovado. Se você mandar um CAP de 6 meses, você precisa explicar. Então, tem que passar a maionese ali para ele engolir e aceitar, essa justificativa. Se ele aceitar, ele aprova seu plano também. Com 9 meses, você vai ter que provar que o caso é muito complexo, que não dá para resolver em menos tempo, que você precisa de 9 meses. Então, assim, maionese saborizada, né, com ervas finas e tal, já é algo mais complexo. E aí também ele pode aprovar ou não. E aí percebem que isso casa com aquele prazo lá do label temporário. Tá? Então, ele te dá o label temporário porque ele pode aceitar um CAP de 9 meses. Tá? Não é o padrão, mas se você conseguir mostrar, você, olha, eu preciso, tá bom, mas para resolver esse problema eu preciso construir alguma coisa aqui na minha fábrica e leva tempo de obra civil. Não adianta eu achar que eu vou fazer, né? Não é construir um muro, é construir, sei lá, alguma coisa mais complexa e aí você mostra para ele que não leva 9 meses, ele aprova seu plano, e aí ele te dá lá com os CAPs aprovados, ele te dá o label temporário. Ah, Quando os CAPs estão concluídos, você ganha o label permanente, né? Ah, Se você tem pendências, ele vai dar uma extensão lá, vai falhar alguma coisa. Se você não concluir em 9 meses, ah, você precisa de uma nova auditoria. Então, ele revoga seu label temporário, você precisa começar o processo de novo, precisa fazer o permanente. Tá? Não tem conversa, não tem mais do que 9 meses. Tá? E aí, comparando esse cara com a ISO 27001. Então, ah, não são substitutos, porque a ISO está olhando para dentro de casa e o TISAX está olhando também, principalmente para parceiros, né? Eu sou uma montadora olhando para fora, eu não estou olhando para o meu sistema de gestão, eu estou olhando para a minha cadeia de fornecedores. Mas eles são complementares, porque o TISAX usa a ISO. Tá? Então, 70% do que eu tenho lá dentro do ISA já vem da ISO 27001. Quem já tem ISO já tem 2,3 terços do caminho andado para ter um TISAX, é muito mais fácil. E respondendo a quem perguntou, não, eu não preciso me certificar ISO. Tá? Então, não preciso ser ISO 27001 para ter o TISAX. Eu posso partir para o TISAX direto. Lógico que se eu já colocar os sistemas de gestão da ISO, se eu já uso o ISO 27001 mesmo sem ser certificado, eu já tenho um monte de controles ali implementados e fica muito fácil. Eu vou olhar para a parte de protótipos e para a parte de dados pessoais. Se eu já tenho o ISO 27001 e o ISO 27701, eu só vou precisar dos controles de protótipo, que o resto já tem. Tá? É, eu posso ter ambos, tem grandes vantagens aí. Então, se eu tenho 27001, eu atendo a qualquer indústria. A TISAX é específica da indústria automobilística. A 27001 já demonstra uma maturidade em segurança, então, certamente, ou quase certamente, a SAP não vai fazer o TISAX. Talvez ela faça o ISO 27001, talvez muita gente aceite isso como suficiente, tá? Ah, Porque, né, afinal de contas, ela não lida com protótipos, né? Mas é sempre bom se a gente puder ter, se a gente é desse ecossistema, ter os dois vai nos ajudar, tá? Quais são as diferenças? Na ISO eu defino o meu escopo, no TISAX não, o escopo é padronizado, né? Tá lá definido no ISA os controles que são, no VDA tá tudo bonitinho lá. Ah, as auditorias na ISO elas são anuais, na TISAX eu só faço na recertificação, tá? Então eu faço uma agora e outra daqui a 3 anos para me recertificar. Na ISO tem aquelas duas auditorias de manutenção.
A ISO é pública, então a partir do momento que eu tenho uma ISO, isso é público, esse certificado. O TISAX fica lá dentro do EXN, do ENX, desculpa. Eu compartilho com quem eu quero, não sou, né, não é para todo mundo. E no ISO eu tenho o, o certificado, e no TISAX eu tenho lá o meu nível de maturidade, né, entre 0 e 5. Então, uma tabelinha a gente fez comparativa para facilitar. Vocês vão ter o material aí depois da apresentação. Então, para ficar um grande resumo, né, de tudo, quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre elas, tá? Ah, Como eu disse, o escopo é padronizado. O que a gente diz com o escopo padronizado? Na ISO eu posso dizer o seguinte: olha, eu quero certificar a minha esteira de desenvolvimento de software. Eu quero certificar a minha filial de Piripoca do Sul, tá? No, no TISAX, não. São todos os processos que estejam da organização que sejam relevantes para aqueles objetivos, né? Então não adianta eu tirar coisas do escopo, eu tentar tirar coisas do escopo, eu colocar coisas no escopo, fazer só do escopo que me favorece, enfim. Se eu tenho processos da cadeia automotiva, eles estão todos lá, e o meu certificado vale para todos aqueles processos. Eu tenho que fazer para todo mundo, tá? Porque aí eu comparo entre empresas, né? Não tem jeito de alguém manipular o certificado e eu ter que ficar conferindo, né? Na verdade, a grande sacada do T-Sax é que, assim, se eu tenho, eu tenho, e aí a montadora não precisa ficar conferindo para qual parte do meu processo eu tenho, porque na ISO eu poderia fazer o truque de, olha, eu vou tirar uma ISO 27001, o que que eu faço? Eu faço meu processo de RH e boto na ISO 27001 e falo para todo mundo, eu tenho ISO 27001, e aí a montadora tem que conferir se eu tenho mesmo, porque afeta ela, porque eu posso ter para outro processo. No T-Sax, não. Se eu tenho na parte que afeta a indústria automobilística, automotiva, tá? Então, se eu tiver o certificado, o escopo está certo. Ele é padronizado, tá? Ah, Quando que eu faço um, quando que eu faço outro? Se eu atendo a múltiplas indústrias, logicamente eu tenho que ir para isso. Não adianta nada eu ter T-Sax, né? E eu chegar no Bradesco e falar assim: olha, Bradesco, eu tenho muita segurança porque eu tenho T-Sax. Ele vai falar assim: tá, obrigado, mas até onde eu sei, eu não vendo carro. Eu até financio o carro, mas vender eu não vendo, né? Eu financio e eu apreendo o carro quando não me pagam, mas fabricar carro não fabrico, tá? Então, se eu não tenho relacionamento com a indústria automobilística, se eu atendo múltiplas indústrias, se eu preciso de um sistema de segurança, de gestão de segurança, alguém me disse que eu preciso de segurança e eu preciso de uma estratégia ampla, eu vou para ISO. Se eu sou um cara exclusivo da indústria automotiva, se o meu cliente exigir um TISAX, que costuma ser o argumento mais convincente, né, do tipo, a partir de abril de 2026, você não vende para Stellantis se você não tiver TISAX. Costuma ser bem convincente esse tipo de argumento, principalmente quando 90% do meu faturamento depende da Stellantis. Aí esse argumento é matador, tá? Se você trabalha com protótipo, trabalha com pré-lançamento, e se você tem, né, tá dentro desse setor e não tem muita grana, ah, a gente pode ir para o T-Sax, tá? Se você é um cara multissetorial, que inclui auto na sua carteira, mas tem outras coisas, se você quer falar com o mercado automotivo europeu, se você quer demonstrar que você tem o máximo de maturidade, ter competitividade e tal, você usa a ISO como base, certifica a ISO e aí você usa isso como base para o T-Sax. Então, vai dentro da sua, ah, da sua estratégia, né? Do seu perfil e da sua estratégia. Se eu vou usar uma, se eu vou usar as duas, ah, ou se eu vou usar só o T-Sax, tá? Alguém perguntou se o T-Sax é um caminho mais curto para segurança. Mas é um caminho mais curto que só serve para o ecossistema automotivo, tá? Vamos ser bem honestos, gente. O T-Sax fora da indústria automotiva,
ele tem zero valor. Zero. O zero não é modo de dizer, ele não serve para nada. Tá? Se você quiser vir negociar com a BMW e falar que você tem T-Sax, isso é importante. Se você quiser negociar com a Vale ou com a CSN de ser, ou a JBS de ser que tem T-Sax, não serve para absolutamente nada. Tá? Você não fala assim, não, eu tenho segurança porque eu tenho T-Sax. O cara fala assim, parabéns. Ou você tem, ou a gente fala sobre ISO ou não fala sobre nada. Tá? Então, não tentem achar que é um caminho mais rápido. Eu vou colocar o T-Sax porque é mais fácil, auditoria, mais barato, alguma coisa assim, porque não vai adiantar nada. Tá? É um certificado que só tem valor dentro do ecossistema automotivo. Tá? É, é a mesma coisa que você se candidatar a sei lá, eu vou me candidatar a um cargo de gerente de segurança da informação. Qual que é o seu diferencial? Eu sou certificado implementador líder de ISO 9001. Eu vou tá, mas e segurança? Não, mas eu sou ISO 9001, tá, mas a gente não usa ISO 9001, a gente usa ISO 27001. Então, parabéns, mas não serve para nada. Tá? Então, não usem como um caminho mais curto. Acho que o grande recado é não usem como um caminho mais curto. Ele só serve para você ficar bem no ecossistema automotivo. Tá? Ah, quanto custa aqui, já que o Miller puxou o assunto aqui no chat, tá? Mais ou menos. é, lembra que eu falei, olha, 3 a 6 meses com alguém que já tem uma maturidade em segurança, 6 a 12 meses com quem não tem nada. Custa, em média, tá? Assim, mas bem em média mesmo, porque depende do projeto, depende da empresa, depende de onde ela está, depende de um monte de coisa, se é L2 ou L3, vai custar de 15 a 50 mil euros, tá? E por que euros? Porque é europeu, tá? Mais ou menos, a gente, isso é custo global, no Brasil pode ser diferente, no Brasil tem imposto, na China pode ser outro preço, enfim, média é aquela coisa, né? Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, se custa 10, 100, 1000 ou 1 milhão, tá? Então, pensa aí que é alguma coisa. O Pedro está falando de 20 a 50 mil reais no Brasil, tá? Para um T-Sax. Ah, é, dividido em fases, então ali 2 a 4 semanas para preparar, 3 a 6 meses para implementar, umas 4 a 8, uns 2 meses para implementação, para pré-auditoria e 2 a 4 semanas para fazer o assessment formal, para fazer os CAPs e as aprovações todas, tá? Então, logicamente, gente, de novo, isso é média, tá? Pode durar muito menos, pode durar muito mais. O que que influi? Se é a L2, se é a L3, o seu tamanho, a complexidade, a sua maturidade, o número de localidades que você tem, né? O Calil citou, por exemplo, a Fiat tem 3 fábricas, né? Não era isso, Calil, que você falou? Ou a Stellantis, na verdade, tem 3 fábricas no Brasil, né? Tem Betim, Sete Lagoas e São Goiânia. 4 fábricas. Quatro 4 fábricas. fábricas. Aí você pergunta para o auditor, a Betim Sete Lagoas, o cara fala, Betim Sete Lagoas eu faço na mesma semana, uma do lado da outra. Goiânia é longe. Então, eu preciso de outro auditor, outro deslocamento, outra viagem. Então, obviamente, isso aumenta a complexidade do projeto, né? Então, parece uma bobeira, você fala assim, mas são 3 fábricas da mesma empresa. Sim, né? Mas é geografia, tá? Você tem 2 fábricas, uma do lado da outra e uma longe, você faz as duas em uma semana e a longe precisa de outra semana, porque o cara precisa se deslocar, tá? É, né? Então, não tem segredo aí, tá? Então, é por isso que tem todas as reuniões de kickoff, escopo, objetivo e tudo mais, tá? O que mais? Bom, para a gente fechar tudo, tá? E aí vamos abrir para perguntas. Ah, Documentação oficial fica lá no portal da NX para fazer o registro e para fazer a troca de certificados. O VDA ISA, o catálogo não é o 6, é o 803, a gente atualizou ali, ficou faltando.
tá? Mas são os controles completos, tem o guia oficial, tem dúvidas, vão lá no site da XN, porque tem todos esses caras, e aí tem algumas listas de coisas aí, tá? Então, primeiro, checklist. Se você precisa, né? Então, olhe os seus clientes que são montadores e veja o que eles estão pedindo. Já te adianto, eles estão pedindo, só vai mudar o prazo. Qual que é o escopo? Faz uma análise dos gaps que você tem, então faz a sua autoavaliação, define se você vai colocar junto com a ISO ou vai colocar só o TISAX, né? Depende do que você precisa e do que estão te pedindo, faz o registro lá no portal, seleciona o auditor, implementa o que falta e chama o auditor, tá? Ah, logicamente, repetindo, os controles do ISA vêm 70% deles estão na ISO 27001. Então, se você já tem uma ISO 27001, certificada ou não, mesmo que você não tenha certificado ISO 27001, mas se você segue os controles da ISO 27001, você já largou na frente. Tá? Beleza, gentes? Bom, era isso. Temos lá os controles, anos de validade, não é uma certificação, enfim.